Pública, começando agora na TV Câmara Taubaté, canal 4 da NET. Você nos acompanha pela NET, também pelo site câmarataubaté.sp.gov.br, site e outras plataformas, smartphone, também no tablet, enfim, acessibilidade total ao conteúdo da primeira TV Legislativa do Vale. Temos o prazer de receber mais uma vez, e pela primeira vez em 2016, aqui no Fiscalização, a vereadora Poliana Gama, professora Poliana, do PPS. Satisfação em revê-la pela primeira vez no ano de 2016. Um bom ano, vereadora. Obrigada, Miguel. Um bom ano para todos nós. Vereadora, vamos falar de saúde. Vamos. Demora na liberação de exames também, né? Quando a gente fala de pronto-socorro, demora na liberação de exames também. Do pronto-socorro municipal do nosso município, a senhora fez um requerimento. Chegou até a senhora a reclamação de munícipes e pacientes? Como é que foi dado essa... Sim, nós tivemos algumas reclamações nesse sentido, de que exames simples, como hemograma e até exame de urina, estavam tendo demora de mais de 5 horas, 8 horas para liberar no pronto-socorro. Teve casos até de pacientes irem embora, porque fica com fome, ali também, né, como não está numa situação de internação, acaba que não recebendo alimentação. Então, as pessoas foram embora para poder se alimentar, tudo, mas não tinham resultado do exame. Vereador, um outro requerimento também é a falta de atendimento no PAMO, especificamente no Parque Ipanema. E os demais PAMOs? O que a gente tem sentido... o funcionamento desses PAMOs? Eu tive recentemente numa reunião na Gurilândia, mas com pessoas de várias comunidades de Taubaté, várias lideranças, inclusive, pessoas que lideram pastorais, bairro, enfim. E eu vi que isso não se trata só do Ipanema. Ipanema foi um dos munícipes também da nossa cidade que acabou que colocando. Mas é aquela velha, aliás, a antiga situação de que um médico se licenciou por licença de saúde, não se coloca um substituto. Então, isso está acontecendo também, pelo menos foi o que chegou até mim, pelos munícipes, também na Gurilândia. Então, o ginecologista, ele não está fazendo atendimento, aí, no caso, a gestante, ela quer fazer o atendimento com uma outra ginecologista, mas a secretaria não tem feito, nem ao menos assim. Então, já que o seu ginecologista, que faz o seu acompanhamento no PAMO, que faz parte da sua região, ele está ausente, a gente não tem um substituto, para onde você gostaria, né, de ser tratada? Não tem nem essa pergunta. Não é feito isso? Não. Se faz o direcionamento e, no caso, assim, o paciente tem todo um histórico também. Então, imagina, uma gestante, né, a situação também... questão de confiança no médico, emocional, a questão de confiança, do vínculo com o médico. No caso, médica, né? Enfim, não tem esse procedimento ainda na prefeitura, mas... Todas essas situações nós estamos relatando com o objetivo de cada vez mais aprimorar o sistema e contribuir para uma saúde cada vez mais humanizada. Vereador, ainda em cima da saúde, uma ideia de se otimizar. O que é o guia de saúde, o lançamento do guia de saúde? Queria que a senhora me explicasse o que seria isso, a implantação disso, no que melhoraria? Olha, esse guia, eu insisti bastante com a administração. Por quê? Várias as reclamações de que qual o local que eu faço exame, para onde que eu vou, qual é o procedimento para encaminhar uma consulta para especialista. Então, no guia, pelo menos assim, o que eu já li do guia, eu vi assim, que tem uma linguagem facilitada, bem clara, objetiva, para ajudar a população a usar o nosso sistema de saúde disponível e de responsabilidade da prefeitura. Mas a implantação do guia é uma sugestão da senhora? Sim. Ah, tá. Nós ela não existe já ainda. há um bom tempo. Ah, tá. O prefeito, ele lançou o guia recentemente, atendendo uma solicitação da minha parte. O que também converge para você fortalecer as políticas públicas de saúde. Eu não tirei isso assim da minha cabeça, né? Sim. Pelo contrário, já há cidades que realizam, que têm essa normativa, esse material, para ajudar a população. Até mesmo situações, por exemplo, do pronto-socorro. Você tem ali um acúmulo de atendimento. Se você pegar o quantitativo de atendimento do pronto-socorro com um PA da Gurilândia, o pronto-atendimento também, 24 horas do SECAP, o pronto-socorro é mais que o dobro. Só que muita coisa que chega ao pronto-socorro municipal
poderia ser resolvido nesses PAs, nesses prontos atendimentos 24 horas que nós já temos na cidade. Então, o guia também, ele orienta nesse sentido, para que a população possa usar de outros aparelhos já existentes na saúde da cidade. Vereadora, está na mídia, é uma coisa que gerou polêmica, é a terceirização da saúde. Pronto-socorro infantil, pronto-socorro municipal, PA da SECAP e a UPA, né? Unidade de pronto atendimento, que é lá no bairro San Marino. 37 milhões por um período de 15 meses. A senhora é favorável? A senhora discorda e por que se discordar? Olha, eu vou responder a sua pergunta, mas acho que não da maneira como você gostaria. O que eu quero é que realmente a população seja atendida. Se é por serviço terceirizado ou não, a população, a prioridade é o bom atendimento para a população. Nós temos serviços públicos terceirizados, como o caso do AME, o caso também do Poupa Tempo, que são de excelente qualidade e aprovado pela população. Já que vai terceirizar, que o atual prefeito optou por terceirizar, indo contra até mesmo o que foi definido aqui na Câmara, que o trabalho realizado seja um trabalho de ponta, porque já que está pagando tudo isso, né, os 37 milhões, a gente precisa ter um atendimento de qualidade. Mas não é só médico. Nós temos uma situação também irregular aqui, com todo o serviço de apoio, no caso de enfermeiros. Não consta isso? Não consta. Então, essa proposta, ela vincula somente a médicos. E eu achei muito estranho a gente não ter aí a retaguarda, no caso, do trabalho dos enfermeiros. Aqui, há um tempo atrás, eu vim no próprio programa falando, as informações que nós temos é que o pronto-socorro teria que ter por volta de 40 enfermeiros trabalhando em cada plantão. Certo. E eles estavam trabalhando na quantidade de 28. Por isso que muita gente que ia para o pronto-socorro, quando reclamava da demora, tudo, mas sempre fazia assim, ó, a gente reclama, a gente vê que os enfermeiros fazem de tudo lá, mas aqui está faltando gente. Estão trabalhando por dois, praticamente. Então, nós fizemos uma solicitação nesse sentido e o que eu estranhei nesse processo é não ter incorporado a questão dos enfermeiros também. Então, para mim, o processo de terceirização, ele está falho. E a prefeitura precisava ser mais criteriosa também com relação à empresa, visto que já tem aí indícios de problema com a empresa em outras cidades. Tem início previsto para quando isso? Não, eu não tive ainda um retorno por parte da prefeitura. Até porque você tem uma discussão recorrente aqui na Câmara ainda também, sim, essa terceirização. Uma discussão recorrente, calorosa. Mas a gente não pode perder o foco seguinte, seja terceirizado ou não... Excelência no trabalho. O que a gente tem que ter é excelência no trabalho, serviço prestado à população com qualidade. Não dá para mais para faltar médico. E a gente tem tido, sim, muita ocorrência de falta de médico, seja por licença saúde, enfim, mas a população tem colocado dessa forma. Vereadora, vamos mudar um pouco de assunto, falar de educação. Vagas em creches. Foi dado como compromisso zerar o déficit de vagas nas creches municipais de Taubaté até o início de 2015. Previsão de construção de 10 novas creches em 2014 com recursos próprios, mais governo federal, mais 6 unidades em 2015, com aporte do Estado. Enfim, qual é o status hoje de creches na cidade de Taubaté? Ainda a demanda de 0 a 3 anos, ela é a que mais persiste. Ou seja, o governo, por mais que ele tenha aí computado a realização dessas creches, elas não dão conta de suprir essa etapa de 0 a 3 anos, principalmente o berçário. Quando você constrói a creche, você tem que compreender que não é só o atendimento de 0 a 3 anos. Certo. Você também ali vai atender o que as pessoas vão, acho que compreendem melhor quando eu falo assim, maternal e jardim. Você tem essa etapa, além do berçário. Então, não significa que quando você abre uma creche, você vai abrir, né, só para berçário. Não, você incorpora essas outras fases também da educação infantil. Essas outras fases, nós entendemos que nós temos suprido a necessidade. Embora agora com essa crise, né, o desemprego crescente, é claro que as famílias elas passam a precisar mais do serviço público e principalmente das creches. Muitas mães aí também ajudando o marido, no caso,
consegue um serviço, o marido perdeu, mas a esposa consegue, enfim, precisa equacionar tudo isso, recorre ao poder público. Até então, essas fases da educação infantil, como eu disse, o maternal, o jardim, a gente tem dado conta. O maior problema de falta de vaga é de berçário. E a prefeitura, enfim, ela não consegue atingir a necessidade, né, abrir vagas na mesma proporção que é necessário. E o pior, né, o prefeito acaba não cumprindo com algo que ele apresentou durante campanha eleitoral e para reafirmar que ele não vai cumprir, a própria apresentação do Plano Municipal de Educação, quando trata da questão de creches... Plano esse que ainda nem foi votado. Não foi votado ainda. Inclusive, chegou para mim ontem, eu já pedi, porque está faltando diagnóstico, uma série de coisas ali para complementar. Mas o que veio, né, do que eu já li, a própria meta estabelecida e apresentada, ela acaba que não refletindo o que tinha sido estabelecido de proposta de campanha pelo atual prefeito. Então, por isso que nós temos ainda muito trabalho pela frente para poder dar conta do número de vagas em creches. Vereadora, eu estava vendo uma reportagem que a senhora citou a crise, mais de 1.200 matrículas migrando do ensino particular para o ensino público nesse ano, né? Ou seja, não é tão ruim o ensino público, precisa ter uma gestão mais... equacionar melhor com as necessidades da população, é isso? Eu acredito que, por conta de algumas experiências mal sucedidas no ensino público e a questão da desvalorização social do professor... Sabe por que eu estou perguntando isso? Porque eu já vou emendar o seguinte, que a senhora vai mandar para apreciação aqui na Câmara para um projeto para regulamentar a reserva de vagas no Ezequiel, que é um objeto de desejo dos pais que o filho estude no Ezequiel. Daí eu queria que a senhora discorresse sobre esse tema de forma geral. Mas essa questão dessa migração, né, dos alunos da rede particular para a pública, é claro que nesse momento é em virtude da crise. Sim. Certo? Você percebe que não é uma opção. Se o pai pudesse pagar a escola particular, ele continuaria. Mas eu tenho a esperança que essa migração possa fazer o seguinte: você cada vez mais constituir a comunidade escolar e empoderar essa comunidade de uma corresponsabilidade com o que se faz na escola. E tenho a esperança mesmo de que esse coletivo hoje, ele ajude a nossa escola a mostrar que nós fazemos sim, né, educação comprometida, que tem toda uma equipe comprometida com a comunidade escolar, com a educação. Então, esse pessoal ele pode ser assim, muito importante nesse processo para a gente dar um salto na educação pública do município, até porque o que me preocupa muito é o nosso IDEB, né? O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica de Taubaté. Infelizmente, no geral, embora a gente saiba que tenha casos, né, de escolas com boas notas, mas no geral a nossa média ela tem caído. Então, acredito que esse coletivo pode ajudar a gente a superar né, no caso, essa diferença aí em termos de qualidade que precisa ser superada. Não é só isso, não. Precisa de uma série de coisas. Precisa de uma série de programas para a gente fazer. Claro. Com relação ao deficiente. Do Ezequiel. No Ezequiel. Imagina, você tem a Escola Municipal do Ezequiel e nós não tínhamos lá garantido a inclusão de alunos com deficiência. Eu fiz o projeto. O projeto, ele teve um parecer contrário da Comissão de Justiça, mas ele foi aprovado em plenário devido ao mérito e devido também ao fato de eu, como vereadora, ter provado aos colegas vereadores que eu tentei por todas as vias construir isso junto com o prefeito. Apresentei, mostrei para ele a necessidade, mas foi negado, e negado pela própria Secretaria de Educação quando fiz as tentativas. Como não houve, então, por parte da prefeitura, um aceno nesse sentido, do prefeito fazer, então eu tomei a frente de fazer como vereadora por meio, né, até falando, conversando, reunião com o Conselho de Educação, Conselho da Pessoa com Deficiente do município, apresentamos o projeto. Foi isso que fez com que os vereadores, né, se sensibilizassem e voltassem conosco. Infelizmente, o prefeito ele vetou e nós entendemos, né, as razões pelas quais ele veta, principalmente quanto ao vício de iniciativa. Mas, por outro lado, já está sendo realidade.
Então, hoje, o que eu exijo do prefeito é que ele regulamente isso. Foi uma provocação. Sim, acredito que sim. E olha que ótimo, ótimo que hoje, nós conseguimos, após tantos anos, o Ezequiel Ensino Médio, ele está agora cumprindo o seu dever de ter um mínimo de vagas para alunos com deficiência. Então, eu estive em contato com alguns professores. Nós temos já esses alunos em sala de aula, iniciando esse ano letivo de 2016, uma vitória da comunidade escolar, porque foram pais de alunos com deficiência que me procuraram e que me indagaram, e eu ainda falei, como que a gente não viu isso antes? Né? Então, por isso que é importante, né? A política séria é isso. Não é só eu eleger um vereador, um prefeito, um governador, deputado. Não, eu tenho que participar com ele. Quando eu vejo um problema, eu tenho que levar, ele me representa e a gente vai fazer junto. E nós fizemos. E a resposta está aí. É claro que eu quero isso oficializado, né? Bonitinho, regulamentado, até para preservar o direito dessas pessoas, né? Desses alunos. Mas eu estou, assim, inicialmente muito satisfeita que, de uma certa forma, nós atingimos nosso principal objetivo, que era oferecer a vaga aos alunos com deficiência no ensino médio. Muito bom. Rápido intervalo, falamos agora de educação, tem mais assuntos no próximo bloco com a vereadora professora Poliana aqui no Fiscalização. Até já.